Vamos retomar os trabalhos, então, com a palavra ao Ministério Público para a réplica. Doutor André, eu vou lhe passar aqui um rascunho dos quesitos e vou passar para as defesas do mesma cópia. Obrigado, doutor. Tem a palavra, doutor? A palavra. Certo, obrigado, doutor. Senhor e senhora jurados, peço licença, um pouco mais da atenção de vocês. Eu sei que todos estamos cansados, já 2 dias, segundo dia do plenário, finalizando, mas é aquilo, né? Hoje é um dia muito importante para uma família que foi dilacerada, uma família que foi, né, tirada uma das pessoas que elas mais amavam, uma filha que perdeu a sua mãe, irmãos que perderam a sua irmã, e na época uma mãe também, um pai que perderam a sua filha. E eu acho que a gente precisa, sim, um esforço um pouco maior de todos, nosso, e principalmente o Ministério Público, assistente de acusação, para que a gente saia daqui, ao menos, com a convicção de que tudo que foi necessário, né, foi feito. Então, peço um pouco mais da atenção dos senhores e das senhoras, até porque tem pontos, e eu esperei, podem ter visto, né, da maneira como ocorreu aqui os debates, pelo menos pela parte do Ministério Público, não houve poucas intervenções, e até porque eu prefiro deixar esses pontos contraditórios, que muitas vezes a gente não concorda, agora para esse momento específico que é feito para isso, né? E então, das falas das defesas, anotei pontos essenciais que são agora importantes para serem trazidos, né, e de alguma maneira explicados ou detalhados de uma forma melhor e mais clara. E inicio, então, trabalhando, e pela própria ordem do que as defesas se manifestaram, pela defesa do Juarez e da Kika. E rebater os argumentos trazidos, principalmente. E vejam, a tese principal sustentada pela defesa é negativa de autoria, não teve nenhum envolvimento, e, pelo contrário, são vítimas de uma armação e de uma extorsão. E, em razão disso, e foi a maior parte do tempo aqui, discussão contra a procuradora que atuava, ou que atua, enfim, na defesa da Rosane, com relação a interesse na causa, no resultado, e em razão disso, então, teria armado toda essa situação, e envolvendo, não sei de que maneira, eventualmente, a autoridade policial, ou, de alguma forma, o Ministério Público, enfim, os agentes que atuaram no processo. Só que é muito importante, então, deixar bem claro e esclarecido essas alegações. Primeiro, como eu disse na minha sustentação inicial, esse caso, a gente tem que analisar ele de forma global, em todos os pontos. E lembrem, aqui eu só vou lembrar aquilo que eu comecei como uma prefacial, talvez, da minha acusação, dizendo, de forma argumentativa, que se a gente fosse analisar de maneira objetiva a dinâmica do fato e simplesmente, né, o modus operandi, a gente concluiria que essa saga, essas tentativas até conseguirem consumar o crime, ela foi feita por alguém que tinha um interesse, e fica claro que é um interesse passional, alguém que tinha condições financeiras para patrocinar executores para entrarem na casa e cometerem o crime, porque de forma isolada a gente não consegue e não chegaria nessa conclusão, analisando se fosse de uma maneira, digamos, como sustentado que nesse fato de hoje julgado, está em julgamento de 2017, se a linha de investigação fosse no sentido de um roubo ou de uma tentativa de latrocínio, a gente não conseguiria concatenar com, eventualmente, um homicídio ocorrido em 2018, e a gente não conseguiria e dificultaria muito a análise da prova. Quando a gente consegue analisar e mostrar, como eu mostrei, a ordem cronológica dos fatos e essa dinâmica, é possível já aferir
que há ali um plano orquestrado para ceifar a vida da nave. E por que isso é importante? Principalmente pelas datas. Pelas datas. Por quê? Vejam. Desde o início, e aqui não vou fazer, não tenho procuração para fazer uma defesa do doutor Alexandre, né, delegado de polícia, o qual eu tenho o maior respeito e admiração e faz um excelente trabalho. Não tenho o que dizer a respeito do trabalho do doutor Alexandre, até porque o Ministério Público faz o controle externo da atividade policial. A cada 6 meses a gente vai na delegacia, analisa os números, analisa os inquéritos, analisa as ocorrências, analisa tudo. E no nosso dia a dia, nos inquéritos, a gente também avalia a qualidade das investigações, se tem alguma coisa certa ou errada. E aqui a gente não tem problema algum. E pelo contrário, né, o doutor Alexandre faz diversas operações muito bem para combater o crime, né, que infelizmente a gente vive aqui no litoral, aqui em Tramandaí, no litoral sul, Cidreira, Pinhal, uma guerra de facção. E ele consegue conduzir muito bem essas investigações aqui em Tramandaí, não tem nada aqui que possa imacular a imagem dele. Então, eu não vou nem entrar nessa discussão, né? Eu acho que é completamente desnecessária esse enfrentamento. Eu acho que o doutor Alexandre, ele fala por si. A competência dele fala por si. A gente não precisa aqui ficar defendendo se ele gosta de ir para a mídia, se ele gosta de falar. Olha, gente, cada um tem o seu perfil e muitas vezes tem necessidade de informações públicas e cada qual sabe, né, o que eu vejo no plenário do júri, com todo respeito, vários atores e profissionais que vêm, filmam uma parte, botam no TikTok, sai falando, é condenado, mas, sei lá, e bota e faz um marketing. É do jogo, é da profissão, não tem nada errado disso, cada qual sabe como agir, como se portar. Mas, por que eu digo isso e ressalto? Qual foi o início dessa investigação? Quando foi? E de que maneira foi? E que ponto a doutora Kelly, que foi mencionada, teria de poder e de ingerência para determinar que uma autoridade policial, como o doutor Alexandre, instaurasse uma investigação que estava parada há anos, pensando que, em razão disso, lá na frente ela teria um proveito de extorquir dinheiro daquelas pessoas acusadas. Não faz sentido algum. Essas considerações que foram tecidas com relação às mensagens, e por isso que eu ressaltei a data, e ali onde eu estava sentado eu não estava enxergando a data, de fato, porque eu queria ver quando que foi feito essas mensagens que foi ali lidas. Foi em 2022, já com o avançar dessa investigação, já com o Adão preso, processado, com o processo já em trâmite. Ou seja, se houve algo de errado, e que eu creio que não houve, eu não tenho provas com relação a isso, e tenho todo o respeito e não tenho nada aqui a insinuar, pelo contrário, né, nem quero falar desse ponto também, mas porque é importante para não deixar qualquer margem com relação a isso. Se houve alguma interferência da doutora Kelly, que eu não acredito, deixo muito claro isso, eu não acredito, mas aqui me cabe esse debate argumentativo, ok? Não estaria longe do início dessa investigação. E veja, doutor Alexandre, mais de 15 anos como delegado, toda a atividade policial que ele já teve, eu já tenho anos como promotor de justiça, atuo na área criminal com quase 17 anos, a gente não é ingênuo, a gente não é bobo. A gente não é qualquer coisinha que vai chegar alguém, como o doutor Luiz Paulo falou, eventualmente de uma conversa que tivemos a respeito daquela declaração da Camila, que depois eu vou enfrentar, para ver se aquilo, então, poderia modificar o rumo da prisão preventiva, né, e eventualmente soltar o Juarez, que já está preso há anos. Eu disse, olha, doutor, isso aí eu tenho que analisar, cotejando com toda a prova do processo, não vou me manifestar com isso agora, isso é mérito, né, e para mim tem que responder preso. O processo está preso, não tem circunstância fática diversa, não tem conversa.
Porque eu sei como as coisas funcionam, infelizmente. Eu não estou dizendo que o doutor, né, o doutor municipal que eu citei agora, não estou me referindo a ele, estou dizendo em casos gerais, que às vezes as testemunhas, elas mentem, realmente, às vezes as testemunhas vão lá e falam outra coisa, às vezes elas estão sendo ameaçadas, a gente não sabe o motivo que fez com que ela fosse lá e alterasse aquela declaração. É a coisa mais comum, principalmente em casos de homicídio, interferências externas, tentando alterar a verdade dos fatos, tentando alterar o teor de depoimentos. Então eu não posso pegar uma declaração isolada, feita num cartório, num tabelionato que tem fé pública, mas eu posso dizer o que eu quiser lá dentro. Mas eu não vou ser submetido, aí sim, ao crivo de um contraditório. Ela já prestou um depoimento perante um juiz, ela prestou um depoimento perante a autoridade policial. Aí ela vai diante um tabelião e dizer que tudo que ela disse era mentira? Pode ser, pode, mas aí eu preciso provar isso. E a partir do momento que o conteúdo daquela declaração consta que as declarações que eu prestei foram, em verdade, ditadas, enfim, eu estou aqui falando de forma indireta, não vou falar de forma textual, não decorei o texto, mas a ideia que foram ditadas pela doutora Kelly, que me acompanhou no interrogatório, ela que disse o que eu tinha que dizer. Mas aí eu pergunto e mostrei, olhei o documento, depois que o doutor saiu, fui lá procurar, mas quem assina e quem acompanha é o doutor Lucas. Ah, ok, mas ele é sócio da doutora Kelly, do mesmo escritório? Ok. Mas qual é a informação gozada de fé pública que quem acompanhou ela não foi o doutor Lucas, foi a doutora Kelly? E cadê a doutora Kelly? A autoridade policial, e aqui a gente podia ter ouvido o Silveira, e eu achei desnecessário, porque o doutor Alexandre esmiuçou muito bem a investigação. O Silveira, um policial extremamente competente, íntegro, e ele toma depoimentos, e às vezes, eu sabendo que pode ter uma discussão, e várias vezes eu já rolei ele, para que ele simplesmente viesse aqui dizer o óbvio, explicar, Silveira, esse depoimento foi o senhor que tomou? O senhor escreveu coisas aqui que as pessoas não disseram? O senhor enxertou, porque a tese sempre chega aqui e diz, doutor, eu não falei isso que disse, eu assinei sem ler, ela nunca confirma, né? Mas ele tem assinado por advogado, né? Tá ali, os termos fazem sentido com toda a outra prova. Então, mas se aquilo, para a gente ter uma presunção de que aquilo, no mínimo, tem uma veracidade, aquele conteúdo que foi dito para o tabelião certificar, ele tem que fazer sentido no mundo dos fatos, ao menos. E eu tenho que verificar aquela informação, porque eu posso dizer que o papel aceita qualquer coisa. Ela poderia chegar lá e dizer, olha, agora eu vou mudar tudo e o responsável pelo crime é o fulano. Qual a validade disso? Agora o delegado, a gente vai encerrar tudo, fulana lá foi lá e disse, então vamos começar a investigar. Claro, aí tu conduz a gente, como se nós fôssemos ingênuos, com todo respeito, uns idiotas, e fosse atrás de qualquer alegação que nos aparecesse pela fronte, como não tem muito sentido algum. Então, a partir do momento que ela vai e faz uma declaração com fé pública, dizendo que foi na delegacia, acompanhada da doutora Kelly, e a doutora Kelly que ditou os termos do depoimento dela, e a gente vai olhar o depoimento de quem assina o doutor Lucas, alguma coisa está errada. E aí, no mínimo, teria que ser provado. Então, vejam, por que eu digo isso? Porque essa tese da possível extorsão, se existiu, e eu acredito, deixo claro, que não existiu, mas se existiu, não teve influência alguma na atuação do doutor Alexandre, para o início da investigação. Por quê? Como foi demonstrado, as provas, a partir do momento que a pessoa faz uma declaração, ela começa a ser verificada. Veja, a Rosane chega na delegacia e diz, olha, o Ismael foi contratado para executar o crime. Vamos pegar a foto do Ismael e vamos mostrar para a Bruna, para ver se a Bruna reconhece ou não. Aí a Bruna vai lá e diz, esse aí mesmo. É esse que entrou na minha casa. Fechou com o depoimento da Rosane. Já foi verificado isso. Agora, digamos numa hipótese que chegasse... Doutor André, desculpa, só uma parte, se o senhor me conceder. É que a maneira que o senhor está colocando
está dizendo para os jurados que o crime tentado aconteceu e 2 dias depois mostraram a foto do Ismael para a Bruna. Então, gostaria só que o senhor explicasse para os jurados que o Ismael foi reconhecido tardiamente, 5 anos após esse crime tentado, com características diferentes, inclusive pelo Dr. Marcelo aqui explanado para os senhores jurados, que a própria vítima descreveu de uma maneira totalmente adversa do que o Ismael se apresentava na época. A gente provou por foto. Então, não foi que mostrou a foto para a Bruna 2 dias depois, a Bruna reconheceu. Então, só para deixar claro, não confundir os jurados, que não foi assim como o senhor está falando que aconteceu. Obrigado. Não tem problema. Fique à vontade para fazer qualquer tipo de intervenção que o senhor achar necessário. Eu acho que esse ponto está bem claro com relação a quando foi feito o reconhecimento. Eu acho que na ordem cronológica ficou bem claro que o processo, o inquérito só é reaberto depois da assunção do doutor Alexandre, que foi no ano de 2021, de modo que o reconhecimento foi feito nesse ano. Tá? Depois a gente vai chegar lá também e tem algumas considerações com relação a isso. Mas, no ponto que eu estou ressaltando aqui, e eu estou só dando como exemplo o reconhecimento, é mostrar, falar lá que tu estava, né, braba com a gente, que, na verdade, tu inventou para nos prejudicar, porque tu estava, mas que agora a gente te acertou. Eu já ouvi isso milhares e milhares de vezes. Quem trabalha, quem labuta na área criminal, escuta isso. Mas mesmo que ela viesse com esse novo discurso, e aí diga-se de passagem, mesmo que ela tentasse alterar uma versão no primeiro momento, porque é óbvio, as coisas alteram com o tempo. Então, se houve intervenção ou uma tentativa de intervenção e se alguém se aproveitar para melhorar a situação do Juarez e da Kika, isso em nada interferiria no andar da ação penal. Poderia sim interferir na análise de prova, mas não lá naquele momento que fez com que eles fossem denunciados. É diferente a situação que, e para deixar claro, diferente a situação que, e aí eu digo, né, eu até é absurdo pensar numa hipótese dessas, né, mas a doutora Kelly tem um poder imenso de conseguir articular com todo mundo, convencer o Adão, convencer a Rosane, dizer para o Adão antes, Adão, tu tem que falar isso, 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 quando a Rosane for lá, isso, 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 depois a gente leva a Camila para a Camila dizer aquilo, 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 e aí o doutor Alexandre Bobão vai aceitar essas declarações e vai instaurar um inquérito policial, e aí quando instaura um inquérito policial, a gente já vai lá e pede lá e dá uma mordida no Juarez para ele sair, e convencemos ele, pedimos 200 mil reais, e aí acaba o processo e ele vai ser livre. É exigir demais uma imaginação de um poder de uma pessoa, com todo o respeito. Permite uma parte, doutor. Claro. Eu concordo com o senhor e eu falei isso. Eu acho muito provável essa proposta que foi feita para a Joiana e que eu não inventei, está comprovado no WhatsApp da menina, que ela recebeu. E eu achei muito pouco provável, porque teria que existir o seu parecer, teria que existir a representação do Dr. Alexandre, e teria que existir o deferimento do Gilberto. Eu falei aí. Não, que eu acho muito pouco provável. Não, tudo bem. Tudo bem, mas né? é que como o senhor abordou... Tá no WhatsApp. Não, é que como o senhor abordou a questão da possível extorsão, o que eu quero deixar claro para os jurados é que se isso houve ou não, e eu não estou aqui dizendo se houve ou se não houve, eu estou dizendo que eu acho que não houve, mas eu não sei, entendeu? Ok? Mas o que eu quero dizer é que se a tese ou o argumento do senhor for verdadeiro, como o senhor quer fazer crer, o que me cabe dizer para os jurados, embora eu não acredite, é que se é verdadeiro isso que o doutor está sustentando, isso em nada interfere na investigação policial, em nada interfere na decisão inicial de instaurar a portaria de investigação com os suspeitos e pedir a prisão temporária da Rosane, do Juarez e da Kika. Esse é o ponto. Ou seja, a motivação, né, o que a gente fala em direito administrativo, os motivos determinantes que levaram o doutor Alexandre a instaurar um inquérito policial foi fundada numa justa causa que foi verificável inicialmente com relação a uma informação, como ele disse nos depoimentos, de um ex-presidiário que disse que o Adão tinha coisa para falar. Bom, se tem, vamos ouvir. E se ele disse, digamos, na seguinte hipótese, o Adão chega lá na delegacia e fala para o
doutor Alexandre, tudo isso que a gente viu que está declarado. O que o doutor Alexandre fez? Próximo passo. Vamos ouvir a Rosane, que ele está dizendo que a Rosane falou tudo isso. Aí ele chega, chama a Rosane chega na delegacia e diz, não, isso é tudo mentira do Adão, tá louco? Não teve nada disso. Aí o doutor Alexandre ia jogar, ia investigar o quê? Entende? Já ia matar lá na origem essa própria divergência entre declarações, ia perder o fundamento, a justa causa para continuar com a investigação. Qualquer habeas corpus poderia trancar essa investigação. Entendem o argumento para que essa possível tentativa de extorsão, se é que existiu, em nada altera o conteúdo das provas dadas. Eles poderiam, sim, prejudicar o andamento da ação penal e eu teria que me desdobrar hoje, se isso tivesse acontecido. Digamos, houve pagamento, recebeu e ela veio e mudou todas as linhas de investigação, não foram aprofundadas. Que seriam, eventualmente, uma briga com a Marli, que era funcionária e houve lá uma subtração de um celular e aquilo gerou todo um incidente. O fato de ela ser envolvida com drogas. Imagina. E aí que eu digo, né, doutora, infelizmente, né, para o familiar é muito duro, o tribunal do júri também, e por isso que muitas vezes o Ministério Público se avoca muito na defesa, na tutela da memória da vítima, porque naquele momento, e a gente diz, né, que no sepultamento, no enterro, a vítima, num discurso, ela é sempre enaltecida, lembram da memória, que ela é isso. No tribunal do júri, a vítima sempre se transforma, de alguma forma, num monstro, em alguém que vira traficante, em alguém que tem relação com o pastor, para prevalecer uma invocação, a gente usa, né, de forma indevida, e a doutora estava segurando na cadeira, eu segurei ela para não intervir naquele momento, da honra, da memória de uma pessoa que foi morta, arquitetada pela própria irmã. E aí inverter a lógica. Esse, muitas vezes, é um grande problema que a gente tem no tribunal do júri. Familiares sofrem ouvindo, se seguram. Muitas vezes a gente tem conversas com os familiares antes, dizendo, olha, vocês vão escutar coisas que vocês não vão gostar, mas a gente vai até o final. Vamos fazer esse julgamento. Então, essas possíveis linhas que não foram investigadas, seria a questão do celular, dessa Marli. Ela foi ouvida, o marido foi ouvido, mas aí eu pergunto, ok, colocamos ela como suspeita. Ela foi ouvida no inquérito, foi aprofundado, o pai não tinha nada a ver, teve essa discussão? Teve. Relação humana, relação profissional, as pessoas brigam. É normal, é natural, isso não tem problema algum. Agora, a ponto, e aí que é o ponto, e por isso a importância desses 3 momentos. A Marli, por conta de um furto de um celular, primeiro, teria um interesse tão grande de arquitetar 3 atos atentatórios contra a vida e um consumado contra ela. Segundo, ela teria ou ela faria parte daquela quadrilha de manicures aqui lançada no interrogatório de Juarez, que extorquem, que sequestram, que fazem tudo. Essa quadrilha de manicures, e até vou falar para o doutor Alexandre, se estiver me ouvindo, a gente tem que abrir uma investigação especial, porque é impressionante o quanto tem de manicure, com todo respeito à profissão, mas aqui eu estou sendo irônico, comete crime. E aí uma pessoa que teve um problema profissional por conta de um celular, e de fato talvez se exaltou, vai virar agora suspeita pelo delegado Alexandre de arquitetar um homicídio com todas essas minúcias, contratar executores para ceifar a vida dela por causa do celular. É crível. Vale investimento nessa investigação? Entende? Que por si só já se derruba quando a gente consegue concatenar o todo. É uma linha frágil de investigação. Frágil. Se a maninha eventualmente fosse ligada com tráfico de drogas, e que eu sei que não é, vocês acham que vocês, a sociedade, não saberiam disso? Uma cidade pequena, uma profissional competente e respeitada no centro da cidade, teria envolvimento com tráfico de drogas? E isso não seria de conhecimento, no mínimo, de pessoas próximas, e que isso não teria, em algum momento, até hoje, sido falado?
Entendem? Que não faz sentido. Porque, por óbvio, quando eu vou investigar um fato, e que se delineia dessa maneira, eu preciso ter um interesse na investigação que faça sentido. E até o momento, e até hoje, eu espero que se cumpra isso, a única explicação razoável para essa saga criminosa é tudo que ficou demonstrado nesse processo, nessas provas do processo, pela investigação do doutor Alexandre. E aí faz sentido, e a gente consegue, avaliando isso, concluir que houve, sim, todo um planejamento para eliminar a maninha. E como eu disse, quem tem condições financeiras para patrocinar isso. Esse é o ponto. Com relação, e aí bem de ampassando, até anotei a questão da queixa-crime e da notícia-crimes. Não vou entrar nessa seara, acho que do porquê que o doutor Luiz Paulo foi, mas eu anotei só um ponto que tem que ser levado em consideração, pela experiência que a gente tem, principalmente em crimes cibernéticos ou crimes de internet, porque a maioria das pessoas não se apresentam, né, em crimes contra a honra com o seu nome, com a sua... Né, geralmente são pseudônimos, são apelidos, e é muito difícil para o profissional, até para o Ministério Público, eu falo porque eu passo por isso, recebo uma representação que o fulaninho lá, né, bonzão 222, xingou alguém. Quem é esse cara? Eu preciso quebrar dados, eu preciso de cautelares, eu preciso de quebra de sigilo, e quem pode fazer isso é a autoridade policial para representar para o juiz, para mandar para uma operadora para conseguir, ou seja, naquele momento, talvez, eu não sei se é o caso, a doutora Kelly nem tinha essas informações para conseguir entrar com uma queixa-crime direto contra essas pessoas com pseudônimos. E foi necessário, talvez, uma notícia-crime. Doutor, exatamente, esclarecimento extremamente necessário. Que aquelas pessoas, muitas vezes, que têm no Facebook 1 ou 2 nomes, que não é possível individualizar, que foi exatamente o que fez a advogada na oportunidade, informou a autoridade policial para que levantasse esses dados e aí sim pudesse entrar com a queixa-crime. Obrigado, doutor. Doutor, só para esclarecer, eu interpus a queixa-crime sem precisar pedir para delegado. A gente vai atrás, interpõe no Facebook, vai. Tranquilo. É possível, quer dizer que é possível. Eu só dizendo que, eu não sei, eu não estava lá, só estou querendo dizer que muitas vezes o profissional deixa de entrar com uma ação porque precisa, eventualmente, de uma investigação melhor, enfim. Né? Isso eu sei porque eu me deparo isso direto com isso. Então, olha, isso é totalmente desnecessário, essa discussão de queixa-crime, notícia-crime, aqui, para o caso em si, mas só para um esclarecimento, eu acho que é importante, porque também ele entra daí na tese dessa orquestração para prejudicar o Juarez e a Kika, arquitetado pela doutora Kelly. Então, só para pontuar isso. Os depoimentos trazidos pela Rosane, e aí eu encerro os pontos com relação à defesa trazido do Juarez e da Kika, o doutor Luiz Paulo passou depoimentos da Rosane, e até eu questionei, né, em que momento foi esses depoimentos. Vejam, e aí que tem que ficar muito claro isso, né? A gente tem que dizer o seguinte, a Rosane demorou anos para falar. Esses interrogatórios que ela prestou foi na investigação logo em seguida do homicídio consumado, em que ela tinha interesse ainda de se ocultar. E ela é ouvida como testemunha e não como suspeita. Nunca chegou nela. E é óbvio que ela vai prestar que tipo de declaração naquele momento? Algo que não a comprometa. Algo que escape da responsabilidade criminal. Claro, e é por óbvio que vai ser, se a gente cotejar o que ela disse na condição de testemunha, querendo se afastar, ficar longe da incriminação criminal, e o que depois ela fala, já se colocando no crime e assumindo a bronca, por óbvio que vai ter contradição. Então eu não posso usar isso como um argumento e dizer que ela é mentirosa, porque, de fato, ela tinha um interesse inicial como testemunha de não aparecer como suspeita e fugir, e ela até, se não me engano, ela era a testemunha do Adão.
e protegendo o ex-marido, pai de seus filhos, com o interesse posterior, depois do início da investigação, que o Adão entrega a ela. Então, essa eventual contradição dos depoimentos dela, nesse ponto, eu digo nesse ponto, não faz sentido, por conta dessas duas circunstâncias totalmente adversas. Quando eu ressaltei os depoimentos dela, eu disse desde o início que o núcleo do depoimento dela, ele sempre permaneceu. A diferença é que dava para ver que, ao passar do tempo, ela tentava se afastar um pouco, né, da subsunção dos fatos a normas, das consequências jurídicas, de amenizar a sua participação no evento, de dizer que não recebeu nada, que ela foi só uma mera, passou só o contato. Ok, mas foi nesse ponto que eu disse. Mas não houve nenhuma contradição com relação à participação das demais pessoas. Então, para isso, deixar bem claro. E eu acho que, com isso, fica bem demonstrada o envolvimento, a orquestração, o plano feito pelo Juarez e pela Kika. Eu acho que as provas trazidas por eles nesse processo são afastadas simplesmente por essas colocações. E de modo que em nada altera a valoração que vocês, né, essas excelências, podem fazer nas provas apresentadas no processo com relação a eles. E um outro detalhe, né, e até por isso que eu trouxe essa obra, que eu achei bem interessante, uma das últimas que eu li, que é A Virtude do Medo, Gavin de Becker. Ele é um consultor americano de proteção, risco, segurança. E uma coisa que me chamou muita atenção e que eu entendo que, de alguma forma, se relaciona com esse processo, é que uma das maiores... e por isso a virtude do medo é o quanto o medo ele nos traz um sinal de alerta, de a gente confiar nas nossas intuições. E ele defende muito nesse livro que a intuição é o primeiro gatilho que a gente tem de dizer que algum perigo a gente está sofrendo. A intuição não é à toa, é porque o nosso inconsciente conseguiu perceber detalhes que o nosso consciente não conseguiu e, de forma sintomática, o corpo ele apresenta, e parece que a gente, às vezes, quando se depara com uma pessoa, a gente não sabe porquê, mas aquela pessoa não desceu, aquela pessoa não... E ele diz para a gente confiar muito nessa intuição. E por que eu digo isso e ressalto? Porque é exatamente aquilo que a Návia estava sentindo, desde então, quando estava aos cuidados do lado de lá, como eles usam. Tenho certeza que foi a Návia, não tenho dúvida com relação a isso, e todas as testemunhas disseram isso. E desde então, claro, isso é prova? Óbvio que não. Eu só estou trazendo como um reforço argumentativo para mostrar que ela própria, pelo que as testemunhas disseram, já tinha esse sentimento, inclusive, que a família tem desde então, que a responsabilidade, que tudo isso é fruto de uma atuação da irmã. E aí a gente avança para a Rosane. Bom, as considerações trazidas pelo Dr. Ariel e Dr. Gelson, elas muito mais agora a gente vai talvez divergir, né, em questões jurídicas, de enquadramentos e entendimentos, do que propriamente, né, o envolvimento dela criminal. Em síntese, né, qual as teses defensivas trazidas pela defesa da Rosane? E vejam, não há negativa de autoria, porque ela confessa, né, que estava junto. Mas há um pedido inicial de isenção de pena, ou de exclusão de responsabilidade criminal, ao argumento da coação moral irresistível, trazida inicialmente pelo Dr. Gelson, que expôs muito bem, inclusive, os conceitos, não tem nada com relação aos conceitos que o senhor trouxe, mas simplesmente que, ao entender, não se aplica ao caso concreto. Essa é a primeira tese principal. Vocês podem depois me corrigir caso eu altere alguma coisa.
coação moral irresistível, e depois trabalham, e aí isso exclui a responsabilidade criminal dela, porque ela, segundo essa afirmação, ela não tinha quase poder algum, ela tinha, ou seja, era inexigível a conduta dela, o agir dela era inexigível outra conduta, ela tinha que se submeter a isso, é isso que diz, e aí exclui a aplicação da pena com relação a ela. Teses alternativas, cooperação dolosamente distinta, que seria, não, desculpa, e aí entra, construindo a argumentação que eu vou enfrentar, a teoria do domínio do fato. A partir da teoria do domínio do fato, o doutor conclui, então, pela participação dolosamente distinta, dizendo que, em verdade, por conta que ela não tinha conhecimento do que seria aquele susto, pelas circunstâncias, ela queria participar de outro crime, não uma tentativa de homicídio. E aí o doutor, de alguma forma, desclassifica para extorsão e faz todo o arrazoado, então, de que, na verdade, ela queria uma extorsão. Alternativamente a isso, a participação de menor importância, também sustentado com base na teoria do domínio do fato, dizendo que o envolvimento dela é meramente acessório, ao argumento de que quem tem que se responder são os mandantes e os executores, que são, o desvalor é maior, e que ela, então, por conta de toda essa pressão das condições pessoais dela, e simplesmente pelo fato de ela ter passado os contatos, a participação dela, e não tendo o domínio do fato, a participação dela, então, foi de menor importância. Qual a consequência? Uma diminuição de pena. E, por fim, traz a alegação da incidência da colaboração premiada pela Lei dos Crimes Hediondos, no artigo 8º. Tem mais algum ponto, doutor? Mais ou menos esses que o senhor sustentou? É a colaboração com a investigação, né, doutor? Não é exatamente a celebração da colaboração. Ok, mas eu digo só pela minorante, né? Isso. Que o senhor pediu para aquisitar, né? Sim. Tá. Eu digo só pela essa ordem que eu vou enfrentar agora nos argumentos. Fiz um panorama das teses defensivas da Rosane e vamos enfrentar cada uma delas. Até porque não tem a menor dúvida que ela colaborou com a investigação, né, doutor? Exatamente. Antes de entrar na coação moral irresistível, eu entendo, na minha explanação, trabalhar um pouco e rapidamente, e quero fugir do academicismo, de teorias, né, jurídicas, com relação às teorias de concurso de agentes, que a gente estuda muito no direito penal, né, e a teoria do domínio do fato, trazido pelo doutor. Mas é importante para avançar, então, na análise jurídica da responsabilidade criminal dela. O doutor sustenta, com base nessa teoria, domínio do fato, que a Rosane não tinha poder de decisão no rumo da empreitada criminosa, ela não tinha como decidir o quando, o onde, o como, ela não tinha o poder de desistir da ação, no sentido de ação não ir para frente, né, interromper a ação criminosa, e que ela ocorreria independentemente da conduta dela, porque aí ele tirava ela, como tem o poder, pega outra pessoa e realiza o mesmo crime. Correto. A teoria foi muito bem explicada. A grande questão é que isso é teoria. Teoria. E por quê? Por que essa teoria? E aí a gente entra o seguinte: isso é discussão doutrinária, é uma tese importada da Alemanha, né? Criada lá pelo Roxin. Assim como boa parte do nosso direito, né, doutor? Sim, eu estou dizendo doutrinariamente, né? Não, porque ela vem com, e ela foi muito bem aqui aplicada e falada na época do julgamento do mensalão, para tentar de alguma forma definir o que é autoria, o que é participação. Acontece que isso é uma discussão doutrinária, e existem várias teorias a respeito de o que é autor e o que é partícipe. A grande questão é que o nosso Código Penal, o ordenamento jurídico brasileiro,
no artigo 29, ele, embora a gente possa rotular como queira o que é autor e o que é partícipe, ele não diferencia na consequência da pena, da aplicação, o autor do partícipe. O nosso Código Penal adota aquilo que se chama de teoria objetiva, formal, dizendo que isso a teoria da doutrina brasileira diz que autor é quem pratica o crime, o verbo nuclear do crime que a gente fez, ou seja, quem mata, quem puxa o gatilho. Qualquer outra pessoa, os mandantes, ou intermediário, quem não praticou o verbo, a execução, matar, seria para essa teoria, que foi aplicada e está na exposição de motivos do Código Penal, partícipe. Ok. Entretanto, independentemente do nome jurídico que eu aplico àquela conduta, seja autor ou partícipe, o artigo no Código Penal, e aí eu peço a transmissão aqui rapidinho. De qualquer modo. No artigo 29, está meio curto ali, do concurso de pessoas. E veja, a gente aqui foge do ambiente acadêmico porque nos compete aplicar a lei. E diz o artigo 29, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, e aí o ponto que diferencia as condutas, na medida da sua culpabilidade. O que está dizendo? Quem, de qualquer modo, concorre, seja na condição de autor, seja na condição de partícipe, incide nas penas a este cominadas. Então, quem entra dentro de uma execução, de um planejamento, independentemente do nome jurídico que eu quero atribuir àquela pessoa, se eu quero considerar a Rosane como autora, ou eu quero considerar a Rosane como partícipe, fato é que ela vai responder nas penas do homicídio. Doutor, o senhor me permite? Claro. Só para esclarecimento para os jurados, se o senhor puder botar de novo ali, para não ficar feio até eu ficar falando, não está ali no quadro. Mas existe um parágrafo primeiro e existe um parágrafo segundo aí, né, doutor? Claro, vamos chegar lá, claro. O parágrafo Por isso primeiro, que é o caput, né? Sim. Eu acho que é a interpretação... É que o senhor está focando bastante aí, a nossa argumentação foi toda no sentido do parágrafo primeiro. Claro, mas aí que segundo, tá, né, doutor. Mas calma, deixa eu molhar o bico. Há Eu estou chegando lá. Há uma diferenciação, Calma, né, doutor. Mas há uma diferenciação, Claro né, que doutor? sim, mas deixa eu entender agora, explicar para os jurados. O senhor já trouxe uma doutrina alemã, sofisticada, deixa eu falar aqui no tupiniquim nosso aqui. Doutor, né? tenho certeza que eles estão entendendo o que eu estou falando. Claro, mas aqui, vejam, quando a gente fala, e aqui é óbvio o seguinte, né? Não existe palavras, a gente diz numa interpretação, palavras inúteis, e não tem coisas sem sentido. A interpretação, a gente fala, é uma interpretação concatenada. Por quê? Se eu tenho o caput, que a gente fala, que é o artigo, né? A redação, e eu tenho parágrafos, não faria sentido um parágrafo para dizer a mesma coisa que o caput diz. O parágrafo, justamente, ele é feito para se diferenciar daquilo que a norma geral, por exemplo, estabelece. A regra geral estabelece. E o que a regra geral ali do concurso de agentes fala? Quem, de qualquer modo, seja, né, autor ou partícipe, incide nas penas. E aí eu digo, quais penas? Qual o crime que ela está cometendo? Seja na condição de autora, seja na condição de partícipe. E eu não vou entrar nessa discussão, porque vai levar à mesma consequência. Doutora, é que não tem muita discussão, né, doutora? A participação dela foi mínima, né, doutora? Ela confessou. Calma, doutor, vamos chegar lá. Não tem muito o que discutir. Eu garanto para o senhor, eu já entendo todas as considerações do senhor, e eu garanto que a gente vai chegar lá. O senhor me cobre, se eu não chegar, eu lhe dou todo o tempo daí para o senhor mostrar que eu estou errado. Não valendo a absolvição, né? Diferente quando vale a condenação ali, né? Não vou apostar nada. Mas eu estou dizendo que, seja na condição de autor... Me deram uma caneta que não... Não sei. Seja a Rosane. O que ela está respondendo hoje?
Qual o crime que está capitulado? E em caso dos senhores e das senhoras condená-lo hoje, qual o crime ela vai responder? Seja como autora, ou seja como partícipe. Pelo artigo 29 que eu mostrei, porque ela concorre de qualquer modo. No artigo 121, parágrafo 1º, parágrafo 2º, inciso 1 e 4. Combinado com, como é tentativa, artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Quem participa aqui, em qualquer condição e concorre para a execução de uma pessoa, pelo artigo 29, pelo caput do artigo 29, responde nas penas a este combinadas, e aí é o ponto que diferencia desvalores de condutas, na medida da sua culpabilidade. O que significa na medida da sua culpabilidade? Aí sim é um juízo de valoração a respeito das condições, muitas vezes, pessoais, por exemplo, numa reincidência, por exemplo, como eu pedi para o doutor, que os mandantes aplica-se a agravante do artigo 62, porque eles planejaram o todo, sim, a pena para o organizador é maior, ela é reincidente, não porque eu quero que ela seja, mas porque ela cometeu o crime anterior. Quem define isso na medida da sua culpabilidade, aí é o juiz, que vai, no artigo 59, individualizar a pena. As circunstâncias do crime, talvez, para a Rosane, sejam diversas das circunstâncias do crime, da aplicação da pena, para o Ismael. Daqui a pouco, vamos supor que o Ismael tivesse de tornozeleira eletrônica quando cometeu o crime. Isso é um desvalor maior, é uma audácia. Alguém que está sob a confiança do Estado na sua casa, ou no domiciliar, vai lá e cometer um outro crime. É nisso que, na medida da sua culpabilidade, vai diferenciar as pessoas, seja o nome que tu queira atribuir a elas. E por que a discussão parece relevante, e o nosso código mata essa questão? Porque, pelo código, e a crítica que o doutor quer trazer, é que, pelo Código Penal, naquilo que consta na exposição de motivos, e que a doutrina objetiva formal, né, eu não quero aqui teorizar, diz, é que os mandantes de um crime, para a legislação penal brasileira, os mandantes do crime, eles são partícipes. O intermediário é partícipe. Por quê? Porque eles não cometeram o verbo nuclear do tipo matar alguém. O único autor nessa empreitada criminosa, se a gente avaliar com base na legislação brasileira, é o Ismael. Para a legislação brasileira, e aí teoria, objetivo, formal, o Juarez e a Kika são partícipes. A Rosane é partícipe. O Ismael é o autor. Mas, nesse ponto do artigo 29 caput... Doutor, só porque o senhor falou, fazendo essa comparação, né, que a Rosane é partícipe, que a Kika e o Juarez são partícipes, né? Doutor, espero que o senhor não esteja querendo comparar a participação da Kika e do Juarez com a da Rosane, né, doutor? A gente não falou isso em nenhum momento. Que não, tanto a gente não fez essa comparação e equivalência em nenhum momento. Claro, doutor. Mas aí a grande falando questão... no bom, assim, não tem doutrina alemã, doutor, é de forma bem clara. Doutor, eu estou só trazendo a legislação brasileira. Sim, né? mas... Então, pela legislação brasileira, doutor, e aí por isso que a doutrina começa a dizer... Em português bem claro, doutor. Primeiro, essa moça tem que ser absolvida pela coação moral irresistível. Segundo, a participação dela evidentemente foi de menor importância. Você não tem a menor dúvida. É o parágrafo 1º. E a tese também se aplica com a cooperação dolosamente extinta, doutor. Tá bom? Está claríssimo. Ok. Por isso que eu estou tentando enfrentar essa situação. Os senhores não estão me deixando chegar até onde eu quero chegar. Né? Não, tranquilo, né? Mas eu digo por que é importante essa discussão. Claro que agora a gente vai fazendo um juízo valorativo. É óbvio que parece absurdo o mandante do crime ser chamado de partícipe, e é. O intermediário ser chamado de partícipe, e é. E só o executor que seja chamado de autor.
A grande questão é que a nossa legislação, gostem ou não, trabalha dessa maneira e não distingue no caput as figuras, porque a responsabilidade criminal de quem, de alguma maneira, concorre para o crime, responde daí sim na medida da sua culpabilidade. O juiz começa a aplicação da pena a partir da sanção penal do artigo 121, seja para o autor e seja para o partícipe. E aí eu vou fazer a distinção, que é onde o doutor está querendo que eu chegue logo. E considera as circunstâncias pessoais da pessoa, do seu envolvimento. Como eu dei um exemplo, alguém de tornozeleira eletrônica que está sob monitoramento do Estado e comete um homicídio, ele vai responder, a sua culpabilidade é muito maior, o grau de reprovabilidade da sua conduta é muito maior. Quem orquestra um crime tem um grau de reprovação muito maior. Quem deixa uma pessoa cega tem um grau de reprovação muito maior. Mas aí é uma individualização da pena, feita pelo juiz, com base nos valores. Por quê? Volta, por favor, lá na tela agora. Eu quero dizer que, independentemente do nome jurídico que a gente vai atribuir, eu não quero discutir isso, e a doutrina da teoria do domínio do fato vem justamente para tentar melhorar, até para resolver a questão da autoria imediata, justamente dizer, olha, como no caso do mensalão, quem estava por trás daquilo foi processado, condenado, não pode dizer que é um mero partícipe. Vamos tentar melhorar isso. Mas, ao fim e ao cabo, não faz diferença na hora da aplicação da pena. Aí, o que o doutor quer? E a minha diferença com a doutora é a seguinte: eu não estou aqui sustentando se ela é autora ou partícipe do crime. Nem vou entrar nessa discussão. O que eu quero dizer, e é o que vocês vão ser questionados, é se a participação foi de menor importância ou não. A pergunta que será feita aos senhores e às senhoras é se a participação foi de menor importância. E eu, então, aderindo à teoria do domínio do fato, para não haver discussão, e dizendo, então, concordando que se a gente for aplicar a teoria do domínio do fato, ela é partícipe, não significa que automaticamente a participação dela é de menor importância pelo fato de ser enquadrada como partícipe. O que eu estou sustentando desde o início é que a participação dela foi de grande importância. Foi extremamente relevante para o todo criminoso. Essa é a diferença. Quando vocês, ao fim e ao cabo, forem quesitar, a pergunta vai ser: a participação foi de menor importância? Para o Ministério Público, não foi de menor importância, ela foi de grande importância. A pena, quem concorre de qualquer modo. Por que não faria sentido algum, vejam, e aí que eu digo a interpretação... Então o Ministério Público não concorda com o delegado. Com o delegado de polícia que tanto foi exaltado aqui por parte do Ministério Público. Doutor, aí que está, é a grande questão. Não tem problema, só deixa claro. Não é isso. Para mim, eu não concordo. Se está partindo da presunção ou da afirmação que o delegado disse que a participação dela não foi de grande importância, eu discordo. Na minha interpretação, quando o delegado diz, se ela não indicasse por outros meios, eles iam conseguir a indicação e iam fazer o crime da mesma forma, na minha interpretação, é de menor importância. É quase como a gente entrar naquela discussão, quem vende a arma, o sujeito que compra a arma vai lá e mata, o cara que vendeu a arma, ele está participando ou não. Sabe, doutor, com todo respeito, na minha interpretação, o delegado deixou claro que se a Rosane não tivesse indicado, outra pessoa indicaria e o crime aconteceria. Isso é extremamente claro, doutor. Não vamos tentar induzir ou deixar algo assim, sem esclarecimento e induzir, às vezes, o jurado a erro, né, doutor? Tá. A lei é extremamente clara e ela dá essa forma de participação no parágrafo 1º desse artigo. O senhor acrescenta 5 minutos, pelo menos? Certo. Obrigado, doutor. Agora deixa eu só concluir essa parte teórica, depois na tréplica os senhores vão ter bastante tempo aí para explorar. Não, mas para vocês é bom. A grande questão, e aqui é o ponto, a quesitação ela é objetiva para quem nunca foi jurado. A pergunta que será feita é: a participação foi de menor importância? Para o Ministério Público, não. Para o Ministério Público, a participação ela foi muito importante para esse crime que a gente está julgando.
De que maneira foi o envolvimento dela? E aí que é a grande questão, por óbvio, e aí a gente entra em máxima das experiências. Primeiro, o grau de confiança que ela tinha naquele momento com com a Silvana e com o Juarez. Aquele segundo argumento que eu disse, que de fato ela simplesmente indicou para o Juarez e o Juarez iria lá se expor e fazer toda a tratativa direta com o Ismael, ou não? Aí que tá, eu não vou dizer para vocês aqui que tem que ser assim ou não, eu estou levantando, e por isso que eu trouxe no início, dizendo que a lógica é a rainha das provas, ao meu entender, que cada um tem o seu raciocínio lógico. Vocês vão seguir essa trilha para definir se a participação dela foi de menor importância, no sentido que o crime ocorreria da mesma maneira. Claro, se a gente for isolar, ocorreria porque era a intenção deles. A questão é que se nesse crime que ocorreu, eu não posso distinguir e dizer assim, olha, o crime ocorreria, quer a Rosane participar ou não. Óbvio que sim. E aí é simplista. É óbvio que sim. Porque se ele realmente quer matar aquela pessoa, ele vai contratar outra e vai acabar matando. E a pessoa que se negou não vai responder. Agora a pergunta é, a gente tem que analisar no plano do crime que ocorreu. E não do crime que não ocorreu ou que possivelmente poderia ter ocorrido. No crime que ocorreu, qual é? Ismael entra na casa e efetua o disparo contra a cabeça da Návia. A pergunta que eu faço, para que isso ocorresse, para que ela ficasse cega de um olho, qual o grau de participação efetiva que fez com que esse crime ocorresse por meio da Rosane? O que ela de fato fez? Ela indicou o executor do crime, ela ofereceu o dinheiro, ela levou a arma e deu o dinheiro. Isso ela confessa que fez. E aqui depois a gente aproveita o gancho para o outro detalhe. Vejam, ela indica a pessoa, ela pega o dinheiro e a arma e entrega para ele. Ele pega essa arma, entra na casa e dá o tiro na cabeça. Para esse crime que a gente está julgando, a avaliação é se a participação foi de menor importância ou não. E não de forma abstrata, que no mundo do planejamento ele poderia conseguir outra pessoa para... Mas não é isso que vocês vão ser questionados, e não é isso que está em julgamento. É se no crime em concreto que ocorreu, qual foi o grau de envolvimento, participação da Rosane para que esse crime que nós estamos julgando ocorresse. Tá, doutor, então o senhor está deixando claro para os jurados que o senhor quer a mesma condenação que o senhor está pedindo para a Kika e para o Juarez e para o Ismael, para a Rosane. Porque esse é o resultado do que o senhor está falando. Ah, sim. É isso que o senhor quer, doutor? Sim. É sim? A resposta é sim. Entretanto... Esse é o seu senso de justiça? Não, doutor, é aplicação de lei agora. Esse é o seu senso Sim. de justiça, doutor? Sim. E por quê? O que vai diferenciar a Rosane e o Juarez, né? A Kika e o Juarez, da Rosane? Se for me perguntar, se a pergunta for feita, quem o senhor acha que é mais repugnante? Juarez e a Kika. Não tenho dúvida alguma. O desvalor é maior. A pena tem que ser maior. Entretanto, a condenação, a capitulação jurídica é a mesma. Homicídio consumado pelas qualificadoras. Tentado. O que vai diferenciar, claro, tentado, o que vai diferenciar é no momento da aplicação da pena, tanto que para eles foi requerida a agravante de serem o mentor intelectual, doutor, de todo o crime. Doutor, o senhor sabe que na prática a Rosane vai tomar uma pena maior, a Rosane é reincidente, a mulher, doutora, a mulher fez isso quando estava grávida. Estava grávida de 4 meses, mas, 3 crianças em casa, uma filha com 1 ano com síndrome de Down para criar, doutor. Bem, acho que ela não ia passar um contato? Só um minuto agora, só mas aí não é problema meu, infelizmente, não fui eu que cometi os crimes que ela cometeu. Exatamente, dá para perceber. Ela é reincidente, não, ela é reincidência porque ela quis ser reincidente, aí não tem o que fazer. Não é problema seu, com certeza. Não é. Claro, a doutora pode fazer. Na condição de assistente de acusação, eu tenho uma ponderação a fazer sobre essa situação da Rosane e essa situação de escolhas.
Toda a preocupação da defesa da Rosane é quanto aos antecedentes, que ela já tem antecedentes, que a pena dela pode ser agravada nesse sentido. Pois bem, essas são as nossas escolhas. Como foi uma escolha da Rosane, e eu lastimo muito, ao criar os seus 5 filhos, que ela não tenha resolvido por um caminho lídimo e reto. Se a manicure, onde ela é extremamente competente, ter se metido com narcotráfico, ter se metido com confusão, ter se metido com tentativa de homicídio, ajudado a contratar quem mata, ajudado a contratar quem matou. Doutora, o que a Rosane deveria ter feito mesmo era não ter entregue ninguém. Ela deveria ter ficado quieta mesmo e esse processo não aconteceria. Aí os outros não estariam respondendo, é isso que ela deveria ter feito. Doutora, o senhor me dá licença só para concluir o raciocínio? Muito obrigada. Então, por mais que ela tenha colaborado, e colaborou, é uma questão fática, evidente. A Rosane trouxe à luz esse esquema, trouxe à luz essa situação, falou, assumiu corajosamente, nomeando os mandantes. Está na cooperação, então a senhora concorda, doutora? Mandantes que têm pouco da cooperação, valor. Doutora, da cooperação a senhora concorda, então? Que ela no que lhe interessa, no que lhe interessa, daí a senhora concorda. Indubitavelmente ela colabora. No que lhe interessa, daí a senhora concorda. O que eu quero dizer é que não há mais, não há menos. Há uma mulher que ficou cega, é uma mulher que está morta. Porque se a Rosane tinha opção, a Nádia não tem opção nenhuma. Ela morreu. A opção da Rosane é retomar a sua vida, botar a cabeça no lugar, refazer a sua história. A Nádia não tem mais história. Ela está morta. E quem ajudou neste caminho, nesse progredir, foi a Rosane. Tanto no 1 quanto no 2. Doutor, quanto na tentativa quanto no homicídio. Doutora, se ela colabora no sentido de prestar as informações, de trazer à luz os mandantes, ok. Mas a realidade é essa. A colaboração, a contribuição dela é efetiva para o que nós estamos julgando hoje. Que é a tentativa que deixou a Nádia cega, surda, impotente, com uma série de comprometimentos e, por fim, morta. Desculpa. Perfeito. Doutor, eu só gostaria de deixar registrado aqui uma questão de ordem, para que fosse esclarecido, até para que a gente não extrapole os limites da pronúncia, né, porque nós estamos tratando aqui exclusivamente da tentativa de homicídio, e quando nós passamos a carregar, inclusive com outras acusações de processos que ainda estão em grau recursal, né, nós podemos estar ultrapassando aqui um limite perigoso, e também para deixar registrado que a assistente de acusação concorda com a tese apresentada pela defesa da Rosane no que diz respeito à colaboração com a investigação. Era só para deixar essa questão registrada. Obrigado, Excelência. Certo, mas também chegarei lá e não é isso que a doutora quis dizer. E doutor, só mais uma questão que eu preciso referir. Doutora, a senhora conhece a história da Rosane. A senhora sabe que quando ela sai da cadeia, ela tenta recomeçar a vida dela. Doutora, me admira e chega a me entristecer a senhora referir que ela teve escolha. Ela tentou, doutora, ela tentou recomeçar a vida dela, isso ficou claro aqui, ela tentou recomeçar a vida dela, mas um casal, ameaçando ela, fez com que ela tomasse algumas atitudes. Tá, doutor, agora isso está claro. Isso está claro, doutor. Isso está claro, doutor. Então, não vamos para esse lado, né, doutora? Me entristece a senhora falar isso. A senhora sabe a história de vida dela. Queria agora segurar para a gente acabar o raciocínio, doutor. Se a defesa tiver algum tipo de aparte que seja legal, regimental, certo, doutor. A gente acrescenta tempos, mas aí já está virando debate com usurpação de tempo do Ministério Público. Não, ok, tudo bem. Se esse processo aqui tivesse sido, ao mínimo, cindido, que a gente tivesse 1h30, o doutor falou aqui por 2h30, nós falamos por 30 minutos. Mas eu falei, para aí, doutor. O aparte é para isso, o debate é assim. Bem, só que eu estou falando para 4 réus. Com todo respeito, doutor. Eu tenho também 40 minutos para cada réu. Tudo bem, o senhor falou então, por 4 réus, mas às 2h30 falou só da Rosane. Para cada réu. Entendeu? Nosso compromisso aqui é com a Rosane, doutor. Só que eu tenho o meu tempo dividido para cada. Ainda tenho que falar do Ismael. Não posso deixar o Ismael em branco. Calma, eu também tenho esse tempo fragmentado em 4 pessoas, embora seja só uma pessoa aqui falando. Eu estou falando inocente, uma acusação para 4. Ok? O senhor sabe que ele é inocente. Ótimo. O senhor sabe que ele é inocente. Ótimo. Os jurados que vão decidir se ele é inocente ou não estão aqui para isso. Não sou eu. Estou mostrando as provas do processo. Então, o que eu quero dizer? A defesa, então,
em síntese, sustenta, seja pela teoria do domínio do fato, seja por qual teoria for, que a Rosane, e aí sim, ela é partícipe, e em razão de ser partícipe, ela merece a redução de pena por a sua participação ser de menor importância. Quando eu uso argumentos genéricos, dizendo que se a Rosane saísse, o crime ocorreria da mesma maneira, ok. Mas o raciocínio é feito com base no crime que aconteceu. E a pergunta é, se no crime que aconteceu, no crime que ela está sendo julgada, a participação dela, e eu digo participação, vamos entrar uma palavra neutra, o envolvimento, seja como autora, seja como partícipe, o envolvimento dela foi de menor importância para que o Ismael conseguisse executar o crime que executou? Ou ela foi de uma importância superior? Porque o quesito é objetivo. O que a defesa está fazendo crer é que se a gente adotar a teoria do domínio do fato, eu excluo a condição de autor, então quem não é autor necessariamente é um partícipe de menor importância. Não, porque senão não teria sentido o artigo 29. Pode colocar, por favor, de novo no vídeo ali? E aí o que eu queria chegar é que não faria sentido algum, e a palavra, e o Código Penal, principalmente o Código Penal, na interpretação restritiva que necessita, não teria palavras inúteis, de modo que não teria um caput dizendo quem de qualquer modo concorre para o crime, e depois dizer lá embaixo, mas se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Para que então teria essa colocação, se a participação for de menor importância? Significa, né, uma conjunção condicional, que se ela não for de menor importância, eu leio ao contrário o senso, eu digo, se a participação não for de menor importância, a pena não pode ser diminuída de 1/3 a 1/6. E esse é o papel do julgador. Eu não quero aqui dizer e ficar brigando que ela é partícipe, ela é autora. Não, eu quero só fazer uma avaliação. A pergunta é, e que vocês vão interpretar, ela concorreu de qualquer modo para o crime? Concorreu? Concorreu. Em que condição? Não interessa. Ela tem envolvimento. A pergunta é, ela concorreu? Concorreu. Isso é óbvio. Ela admite, ela concorreu. Então agora vamos analisar o parágrafo 1º que o doutor quer. Se for de menor importância o que ela concorreu, a pena vai ser diminuída. E aqui, o caminho da decisão é de vocês, gente. A grande questão é essa. Meu papel é instrumentalizá-los com argumentos e com provas no processo, demonstrando que no caso em apreço, o fato de ela indicar o Ismael para cometer o crime, o fato de ela entregar o dinheiro para o Ismael, que ela admite, e o fato de ela entregar a arma para o Ismael, que ela também admite, o Ismael não cometeria esse crime. O Ismael não cometeria esse crime. Aí o Ismael não seria réu no processo. Entendem? A lógica é essa. O caminho é esse. A análise do caso concreto. Não no mundo abstrato da teoria. No caso concreto, o Ismael correria para o crime de que maneira? Como autor, porque ele sim, não tem dúvida que cometeu o verbo nuclear do tipo. Ele matou, ele é autor, não tem dúvida. Teoria do domínio do fato, teoria objetivo formal, qualquer outra teoria restritiva, unitária. Tá, tudo bem, tentou matar, desculpa. É que para mim ele matou a alma dela. Ele foi além, foi na alma, deixou ela cega. Matou a dignidade de uma pessoa. O Ismael tentou matar? Tentou. Ele conseguiria se não tivesse a arma do crime? Aquela arma entregue por quem? Pela Rosane. Sem um incentivo financeiro, patrocinado quem? Pelo Juarez e pela Kika. O crime teria esse crime de hoje ocorrido? E aí a gente concatena, a gente retrocede até esse ponto. Não teria ocorrido outro crime. Talvez outras pessoas estariam no banco de réus, aí sim. Só que essas outras pessoas ainda não existem. Não existiram. Porque, infelizmente, quem ceifou, ou tentou ceifar a vida dela,
foi descoberto. Ah, mas a Rosane merece um prêmio por ter colaborado? Aí é fácil a gente uma clemência com sangue alheio. A gente não pode esquecer o desvalor da conduta de uma pessoa. Ela colaborou, que bom. Por qual motivo foi, eu não sei. Hoje a gente conseguiu, talvez ela teve uma crise de consciência, que bom. Agora, isso não apaga o DNA que ela tem nesse crime. A gente não pode esquecer que a gente está falando de uma tentativa de homicídio. Eu não estou falando de um assalto. É alguém que ficou cega em razão da conduta dela, de ter dado uma arma, de ter dado dinheiro. Esse é o ponto. E aí, compete aos senhores e às senhoras, eu não vou ficar aqui discutindo isso, é decidir na quesitação, isso é de menor importância, ou isso é de uma importância relevantíssima para a execução desse crime? Resposta, sim, Ministério Público. Resposta, não, defesa. Deu. Acabou. Desculpa, ao contrário, né? Resposta, sim, defesa. Resposta, não, Ministério. Sempre gostou com sim. É o ato falho, o senhor sabe, doutor, o senhor A sabe. pergunta vai ser, como uma tese defensiva, a participação foi de menor importância? Não para o Ministério Público, sim para a defesa. Ponto. O doutor vai explicar isso na hora da quesitação. Eu não vou avançar mais nisso, porque eu acho que está claro. Independentemente de qual teoria eu queira adotar, eu digo que quem concorre para o crime responde na medida da sua culpabilidade. Quem decide isso? O juiz avalia as circunstâncias pessoais. Ela é reincidência? Bom, é. Por quê? Porque ela cometeu outros crimes. Ah, mas ela é uma coitada, ela não tem oportunidade. Gente, ela está respondendo por tráfico de drogas posterior a esse crime. Envolvida, ela estava, não sei, respondendo a outros processos no período desse crime. Escolhas. E aí até a doutora falou muito bem. Mãe, ok. Mas quantas pessoas, doutora Naira, são mães solos? Quantas pessoas têm diversos filhos, problemas financeiros? E trabalham honestamente. E eu digo, é a maioria. Infelizmente, a gente fica vinculado nas pessoas que cometem crimes. E esquece que, felizmente, a maioria das pessoas são trabalhadoras, acordam cedo, têm o seu desempenho, têm o seu papel na família. É a maioria. Como eu disse, não posso colocar a culpa e me vitimizar pelas minhas circunstâncias. Ah, eu fiz isso por causa das minhas circunstâncias. Não, tu tinha opções, tinha escolhas, decidiu ir para esse caminho, ok. Agora, responde com isso, porque alguém ficou cega em razão da tua escolha. Alguém quase morreu em razão da tua escolha. Esse é o ponto. E aí, aproveitando, dentro dessa ótica, ela queria só dar um susto. Né? Eu fiz a brincadeira do Bu. O pessoal está fazendo até meme agora. O susto. Pensem. Partindo do pressuposto daquilo que a gente está defendendo aqui. Eu entrego uma arma para uma pessoa e sei que eu estou entregando uma arma para essa pessoa. A pergunta é, eu preciso de uma arma para dar um susto numa senhora que morava sozinha com a sua filha jovem, dentro de casa? Ou bastava alguém com uma presença física, com uma compleição física, de noite, passar, entrar no muro e dar aquele recado? Qual é a mensagem que se passa, independentemente, porque eu sei que ela sabia o que ia ser feito, mas digamos que ela pudesse, um susto. Esse susto precisa ser feito com uma arma se o objetivo é esse? Doutor, então o que o senhor está dizendo é que o resultado era previsível. É a parte final do parágrafo 2º do artigo 29. Que o senhor estava mostrando na tela ali. O senhor quer mostrar de novo, doutor? Se o resultado é previsível, a pena aumenta até metade. É o que o senhor está dizendo, não é? Doutor, não. O senhor está falando do parágrafo 2º? Essa pena será aumentada até metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Claro, ok. Mas o pressuposto, diferentemente do que os senhores estão sustentando, vocês estão sustentando que o dolo dela era de obter constranger alguém para receber uma vantagem indevida. Artigo 158, pelo que eu entendi, não foi? Sim. O dolo que eu atribuo e imputo ao Ministério Público é o dolo de tentativa de homicídio.
que desde o início ela tinha consciência, ciência, vontade e se dirigiu a isso, que o plano feito pelo Juarez, quando procura ela, é com um único objetivo: tentar matar a Návia naquele dia. E por que não morreu? O tiro foi aonde? Na cabeça. Quem dá um tiro na cabeça quer o quê? Quer o quê? Não morreu por quê? Pelo amor que ela tem pela filha. Ela foi forte, como eu disse. Pela Bruna ela sobreviveu. Ela lutou até o fim. Se restabeleceu e voltou. Com todas as dificuldades, voltou a trabalhar no seu salão. Mudou de local. Sonhos que foram interrompidos. Uma mulher bonita, ainda jovem, com toda uma vida pela frente. Susto não se dá com arma de fogo. Susto não se dá com um disparo na cabeça. Se de fato ela tinha consciência e a vontade dela era dirigida por o tal do susto, que o doutor quer fazer, que seria a tal da extorsão, a cooperação dolosamente distinta que ela queria, não precisaria de arma, bastaria o Ismael de noite, 20 horas, imagina essas senhoras. Doutor, se eu mostrar para o senhor aqui, agora, que a extorsão ela pode ser cometida com emprego de arma de fogo, o senhor pede a... Claro que não, doutor, eu conheço a legislação penal. Então, doutor, o senhor conhece, por que o senhor está falando isso para o jurado? A extorsão pode ser cometida com um canivete. Com emprego de arma de fogo. Pode ser cometida Está escrito com uma aqui, garrafa, doutor. se eu quiser cometer uma extorsão com uma garrafa. Posso, claro. Basta uma pessoa forte, às 20 horas, diante de uma mãe, de uma filha dentro de uma casa, tu consegue constranger ela a qualquer coisa, independentemente de arma de fogo ou não. Agora, a partir do momento que tu recebe uma arma de fogo, não me diz que vai ser meramente para dar um susto. Esse é o ponto. Mas e se a lei prevê essa possibilidade. se ela entrega uma arma de fogo para alguém que tem um histórico, como a gente pode depois mostrar, de envolvimentos com crimes graves, e sabendo disso porque ela conhecia ele, ela sabia que esse susto ia muito além de uma mera constrangimento para tirar ela da cidade, para que ela se mudasse. Doutor, mas o envolvimento pretérito dele era de assalto e furto, doutor. Doutor, o senhor ele não- nunca tinha matado ninguém. Por quê? Justamente. Era assalto e furto. Justamente. Por quê? Como é que ela ia poder prever, doutor? Como eu O disse, senhor está sendo contraditório. nem um pouco. Porque toda a minha sustentação inicial, ela foi baseada demonstrando que, numa tentativa de fazer uma cortina de fumaça com relação, e isso foi objeto de pergunta para o doutor Alexandre, para desviar a atenção das linhas de investigação, dentro de um plano, e que eu imagino um plano, embora diabólico, orquestrado, foi para tentar, de alguma forma, desviar o foco. E nada melhor que pegar alguém no mundo do crime que tem antecedentes Doutor com André, outros tipos doutor André, de crime só para um- mascarar. Doutor, essa é a minha Só uma parte. tese. Assim, ó, o senhor Tá, mas concorda ou o não senhor está concorda? falando, então, que ela tem acesso a consultas integradas, que nem o senhor? Ah, doutor, ela Não. conhecia O senhor ele. responde para os jurados o que é consultas integradas. Ela sabe que ele nunca cometeu, ele não responde por homicídio. Doutor, o meu silêncio é a resposta para o senhor. a essa Mas seu provocação. silêncio, para mim, enxergo de outra maneira, com todo respeito, né? Não, doutor, é que... Ficou sem resposta. Se eu conheço a pessoa, eu conheço o histórico da pessoa, eu sei do que ela é capaz... Ele responde por homicídio, doutor. Bom, esse ponto, acho que está bem colocado, a oposição do Ministério Público, os argumentos do Ministério Público, e agora, com essas informações, vocês vão colocar na balança e vão sopesar o que faz mais sentido dentro daquele juízo de credibilidade, de plausibilidade, de verossimilhança, e definir, e julgar. O papel aqui é justamente instrumentalizá-los para isso, para que julguem. Assim como a família quer uma responsabilidade adequada. Que bom que a Rosane pôde, de alguma forma, falar a respeito do crime. De alguma forma, bateu crise de consciência dela, ou não, quis botar todo mundo para cair junto com ela. Eu não sei o real motivação dela falar. Fato é que isso não apaga o crime. Eu não posso fazer clemência com sangue alheio. Alguém ficou cega. A responsabilidade criminal
vai ser aplicado depois pelo juiz na pena, na medida da sua culpabilidade. O juiz vai valorar isso. Ela tem o benefício, e aí é um ponto, da confissão. A grande questão é essa. O que ela fez foi confessar o crime. Doutor, me desculpe, doutor, eu não queria mais fazer, porque eu acho que nós Meu também Deus já do fizemos céu, muitos apartes, mas assim, doutor, o senhor querer confundir o jurado, que a confissão é a mesma coisa que a colaboração, ela poderia sentar lá e dizer assim, sim, fui eu que intermediei, e não falar mais nada, e não falar quem fez, não falar quem contratou, não colaborar com a investigação. Ela podia ficar em silêncio todo momento. Se ela chegasse aqui no júri, olhasse para o juiz e falasse, sim, eu participei, incide a confissão, é absolutamente diferente do que a colaboração com a investigação, doutor. Tá bom. O doutor se agarra no depoimento dela para acusar todo mundo. Só que agora, quando é para reconhecer que ela colaborou com a investigação, aí não vale mais. Posso continuar, doutor? Pode, mas explique a diferença entre a confissão e a colaboração com a Eu investigação. estou tentando avançar, porque é o próximo quesito depois, né? Mas vocês não deixam eu falar. Eu vou pedir no mínimo 10 minutos aqui nessas intervenções, né? E é interessante a gente ver, né? Eu, doutora Janaíra, aqui lutando pela honra, tentando fazer valer, né, a memória da Návia contra um exército de advogados, tentando de alguma forma destabilizar tem que o nosso promover, raciocínio. doutor, com todo respeito, o senhor, além de órgão hoje acusador ser parte no processo, o senhor tem que promover a justiça. Então, é o que eu estou tentando fazer. E não mas fazer o que o senhor vocês está não vão fazendo, induzindo os jurados a erro. Doutor, os jurados... Não, só um pouquinho. Os colegas aqui, a gente sabe, conhece o Código Penal, e aqui ninguém está inventando nada do que não está no artigo 29. Só que quando a teoria é boa para o Ministério Público por gente inocente na cadeia, vale. Quando é para a defesa, não vale. Isso não é promover justiça, doutor André. Obrigado, doutor. Eu que lhe agradeço. Jurados experientes, no sentido de vida, de vivência, cada um com a sua profissão, cada um com a sua formação, cada um com a sua pauta de valores, cada um sabendo o que é certo e o que é errado. É isso que importa para julgar o caso. Nosso papel é instrumentalizá-los a vocês a decidirem a melhor solução ao caso, seja qual for. Seja qual for. Agora, a gente está demonstrando que o ato que ela praticou é grave, gravíssimo. E não é porque ela aponta as demais pessoas que a gente vai passar a mão por cima. O que eu quero dizer é que, na questão da confissão, ela confessa o crime. O juiz vai avaliar isso na aplicação da pena, vai diminuir a pena dela por ela ter confessado. Diferente do Juarez, que não vai ter diminuição de pena porque ele não confessou, se for condenado. A Kika, se for condenada, não vai ter diminuição de pena porque não confessou. O Ismael não vai ter diminuição de pena porque não confessou. Ela confessou. É um benefício aplicado pela lei. Agora, o que o doutor quer é ir além de algo que é construído sem previsão legal específica. E aí eu vou entrar para rebater o porquê que a colaboração premiada, uma coisa é colaborar, outra coisa é receber um prêmio pela colaboração. Pode voltar ali, por favor? O doutor sustenta e vai ser quesitado ao pedido da defesa, e até já peço a insurgência ao reação, não sei o que o senhor vai decidir, mas que não entendo que não tem aplicação a esse pedido da defesa, mas me cabe aqui fazer a compreensão. O que a defesa está pedindo e pediu? Com base no artigo 8º, tá? Da Lei dos Crimes Hediondos. Eu vou chegar perto ali porque diz ali, caput do artigo 8º, esse que o doutor se baseou. Será de 3 a 6 anos de reclusão a pena prevista no artigo 288 do Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos. O crime do artigo 288 é o crime de associação, né, antiga quadrilha ou bando, falando vulgarmente, né, associação criminosa, em que 3 ou mais pessoas se associam para cometer crimes. Não é o caso. Eles não estão respondendo pelo crime do artigo 288 do Código Penal. Então eu já começo, e por isso a insurgência, que o pedido da defesa, ela não faz sentido ao caso concreto em julgamento. Está pedindo uma construção, um exercício
para beneficiar, por quê? Se baseando no parágrafo único, diz o parágrafo único: o participante e o associado que denunciar à autoridade o bando ou a quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 a 2/3. Esse é o pedido que a defesa está sustentando para dar para a Rosane. Então, a gente tem algumas incoerências que não se aplicam. Primeiro, a gente não está diante do artigo 288 do Código Penal. A gente não está diante de uma acusação de quadrilha ou bando contra o Juarez e a Kika. É um crime de homicídio. Segundo, qual é o requisito? Que denunciar a autoridade, o bando e a quadrilha, possibilitando seu desmantelamento. Por que é a importância desse artigo? Claro que é uma questão de interpretação. Quando eu falo de quadrilha ou bando, eu estou falando de alguém que é associado a essa quadrilha ou bando, uma quadrilha, pensa, para cometer assaltos pela cidade, que estão cometendo crimes, porque o artigo 288 é um crime permanente. Eles se associam para cometerem crimes. Enquanto estão cometendo, está lá, estão assaltando as pessoas. E chega alguém lá e diz: olha, eu quero sair dessa. Se eu entregar as pessoas que estão cometendo esses crimes, esses assaltos aqui na praia, eu recebo um benefício? Olha, se tu me indicar quais são as pessoas, se tu me indicar quem são, onde elas estão, onde é que elas se escondem, me dá detalhes para eu desmantelar e evitar que esses crimes continuem ocorrendo, eu lhe ofereço Doutor, esse benefício. Com todo respeito, doutor, isso é uma questão absoluta de interpretação. Isso já foi decidido pelos tribunais superiores, isso já foi decidido pelo juiz da causa, que vai quesitar. O senhor quer tirar o poder das juradas e dos jurados de decidir se ela colaborou efetivamente para a investigação ou não, doutor? Não, doutor, eu só estou dizendo e mostrando para os jurados que esse argumento não se aplica ao caso concreto. Por quê? O pedido de redução de pena é baseado numa incidência legal que nada tem a ver com o crime de homicídio. Ponto. Porque aí eu digo: bom, mas eu quero dar um benefício para ela. Bom, aí a gente vai sair dando benefício para todo mundo. Vocês não têm esse poder? Claro que sim. Não é para todo mundo, doutor, é para quem colabora. Pois é. Para quem consegue desmantelar um crime que a sociedade de Tramandaí queria a resposta. A grande questão E que é hediondo. Não é um crime que é estava hediondo. ocorrendo, é um crime que já ocorreu, já tinha consumado, infelizmente. Aqui agora a gente está falando em buscar responsabilidades criminais. E para isso que existe o benefício da confissão, que vai ser levado em consideração pelo juiz para diminuir a pena dela. A pena dela será menor, sim, que os demais, porque o Juarez e a Kika vão ter a agravante de serem os mentores do crime. Ela tem a reincidência, que bom, é um problema dela, infelizmente, cometeu outros crimes. Mas ela tem a confissão, que vai anular essa reincidência. Doutor, essa mulher tem que ser absolvida, doutor. Ok, doutor, mas daí o senhor convence os jurados a isso. Está esgaçando o argumento, doutor, assim, ó, é uma, duas, o senhor não vai... A gente vai até o final do desgastamento doutor, do argumento. O senhor não vai me convencer, doutor, porque desde que eu assumi esse caso... Eu nem pretendo convencer o senhor, claro, doutor. Então não precisa tentar me convencer. Mas eu não pretendo convencer o senhor, interromper doutor. aqui a nossa fala. Deixa eu concluir aqui, o meu tempo está esgotando. 5 minutos. Hã? Então, com relação a essas considerações, com relação a Rosane, é justamente no ponto da aplicação da pena. A divergência com relação a a extensão da responsabilidade criminal dela, seja ela como autora, seja ela como partícipe, a pergunta é: foi de menor importância o envolvimento dela ou não para esse crime? Para esse crime. Ela mesma diz que entregou o dinheiro, entregou a arma. O crime ocorreu pela indicação dela ao executor do crime. E aí, claro, senhores e senhoras, tenha livre convicção, não precisam motivar a decisão de vocês, mas é aquilo, aquela responsabilidade de uma sociedade, de olhar para o outro lado da família que teve uma pessoa que quase perdeu a vida. O risco de morte é tão grave quanto a morte em si. Só quem teve algum parente no leito de uma UTI, num hospital, sabe o quanto isso vai te matando aos poucos. É tão grave quanto. A questão é, ela quis, fazendo esses atos, participar do crime de uma tentativa de homicídio contra a nave ou uma mera extorsão, como a defesa quer sustentar. Vocês vão decidir.
tem os instrumentos para isso, e deem a melhor resposta, de acordo com aquilo que os senhores e as senhoras entenderam das provas apresentadas. E aí vamos para finalizar, e aí entrando nas qualificadoras, ressaltando de novo que ela mesma, no depoimento que eu mostrei, disse que recebeu dinheiro, né, para entrar no crime. Ela disse, eu recebi, mostrei aqui o vídeo, gastei meia hora mostrando, ela disse, eu recebi 5 mil reais, aí o doutor ficou ali debochando com relação ao valor. O que eu quis dizer, a ideia que hoje, se a gente olhar 5 mil reais, não estou dizendo com relação a Rosane se é bom ou não nas condições dela, eu estou dizendo que 5 mil reais à época tinha outro peso que hoje, só isso que eu quis dizer. Que foi o que ela disse que recebeu. Nos depoimentos dela, ela disse que o Juarez gastou quase 70 mil reais em todo esse execução desse crime. Então, essa é o detalhe. Ela cometeu o crime pela uma promessa ou pelo recebimento de uma vantagem. Isso vai ser objeto de quesitação também. E o recurso que dificultou a defesa, uma circunstância objetiva dentro do plano, de pegar ela de surpresa naquele horário. Não vou falar muito, Ismael, já vou passar até a palavra à doutora. Porque a defesa, ela diz e tenta dizer que o Ismael entra por conta da Rosane, nega o envolvimento dele, e aqui é aquilo. Credibilidade do depoimento. Analisando o todo, a Rosane confessa e diz, e isso vai ser objeto também da diminuição de pena dela, que entregou o dinheiro e a arma para ele, cometeu o crime. A Bruna faz o reconhecimento. E aqui o ponto do reconhecimento que eu quero chamar a atenção. E por isso que eu perguntei para o doutor Marcelo a respeito dessa coisa da foto tirada. Porque o crime aconteceu em 2017. A Bruna foi ouvida naquele momento e diz, olha, eu tenho condições de reconhecer o executor. O inquérito ficou parado. Em 2021, a Bruna é chamada na delegacia de polícia, então, quando surge o nome do Ismael, para fazer o reconhecimento. E o que a defesa está sustentando? Que a imagem que ela foi submetida era uma imagem do Ismael de 5 anos após o crime. O que não é verdade. E eu vou mostrar por quê. Pode, por favor, botar para a TV? Acho que eu já tenho aqui. Aqui é o tal consultas integradas, né, que a defesa ali, do doutor Rodrigo estava falando, né, se ela tinha ou não. Aqui é o histórico prisional do Ismael, que está no processo. Toda vez que alguém entra no sistema carcerário, é feita lá as descrições das suas tatuagens, das suas características físicas, e é feito fotografias. São tiradas fotografias. O Ismael, em 2018, quando entrou no sistema carcerário em 2018. O Ismael, em 2017, quando entrou no sistema carcerário. Maio de 2017, crime. Outubro de 2017. O Ismael, em 2012, quando entrou no sistema carcerário. Eu vou mostrar para vocês aqui essas 3 fotos juntas. Do Ismael, que consta no Consultas Integradas. A Bruna é chamada em 2021 para fazer o reconhecimento fotográfico a primeira vez. Auto de reconhecimento de fotografia, 11 de outubro de 2021. Ela reconhece, ela dá aqui, ó, aponta, né, a pessoa que ela reconhece. É apresentado um álbum de fotografias para ela, com 8 pessoas. Doutor André. Só um pouco, doutor, agora. Tá ok. Olha aqui, o número 1, o número 2,
Doutor André, mas é importante que se faça menção, importantíssimo artigo 226 Código de O Processo número Penal. 3. Nenhum deles é parecido. Doutor, bom. Não tem semelhança e a própria vítima disse que era um rapaz de 25 anos, doutor. Isso aí o doutor. senhor vai ter meia Não hora tem pra falar. prova, reconhecimento 5 anos depois, o senhor está forçando uma situação que não existe. Tudo bem, eu só vou mostrar como É é que só foi feito o reconhecimento. é o inquérito que mais tem, diz e não tem prova nenhuma da materialidade, da autoria do Ismael. Me mostra, o senhor agora me mostra uma prova de autoria do Ismael. Por favor, uma só. Eu só peço uma, se o senhor tiver. Alguma imagem, algum exame, a genética. A palavra, doutor. Doutor André, o senhor, por gentileza, como promotor de justiça, que o senhor quer dar esse retorno para a sociedade, o senhor mostra só uma prova para os jurados, por favor, contra o Ismael. Uma só. Lhe peço uma. Tá. Você pode prosseguir, doutor André. Obrigado. Doutor, pode voltar lá, por favor, na imagem? 3, 4. Cinco, 6. Deixa eu molhar o bico, doutora. 7, 8. Ok? Quem que ela apontou? Em 2021, ela reconhece o indivíduo número 3. Que é quem? Por que ela apontou o 3, doutor? Ismael. Doutor? Essa foto. Doutor, esse não é o ponto agora, tá? Desculpa. Não, é o ponto sim. A gente está num júri para isso. Vai condenar o inocente a 20, 30 anos porque o senhor quer que seja condenado? Não tem uma prova contra o Ismael, Doutor, nenhuma. Não é nenhuma. parte, A própria doutor, vítima, eu infelizmente, gostaria que só veio a que o senhor óbito. segurasse a palavra. Eu não quero ficar batendo boca aqui. Não é bater boca, só um pouquinho, não é bater boca. Não é bater boca. Na tréplica, o senhor pode... Eu só pedi que o doutor mostrasse uma prova e até agora eu não estou vendo nada. Tá. Mas, doutor, o senhor não vai conduzir a minha acusação aqui. Não O meu conduzir argumento não, agora mas é outro seja ponto. verdadeiro com os jurados, Tá. com a sociedade de Tramandaí, Vamos segurar a palavra para com o próprio senhor. Doutor André, por favor, pode prosseguir, senão nós não terminamos hoje. Obrigado, doutor. Bom, ela reconhece lá o número 3. Qual é o ponto que eu quero mostrar para vocês? O argumento da defesa, até então, com base em qual fundamento? Nas vozes da cabeça do Ismael, que foi o que o doutor Marcelo disse, que tirou uma foto, uma selfie do Ismael, na frente lá da galeria, do presídio, não sei quem, e mandou essa foto para a Bruna reconhecer. Fato é que, e foto de quando? De 2021. O ponto que eu quero ressaltar é que nesse álbum de fotografias, a polícia teve a diligência, olhem a imagem do número 3, pena que está em preto e branco, e olha a imagem como... Eu exagerei aqui. O que eu quero dizer? A polícia se baseou na foto de 2017, foto do ano do crime, no mês de maio, quando ele entrou no estabelecimento prisional, ela fez um print dessa foto e colocou junto com outras 7 fotos de pessoas que aleatoriamente não seriam como serem incriminadas. Muitas vezes a polícia bota pessoas que já estão mortas ou pessoas que estão presas, que a polícia sabe que está presa em tal lugar, para ter a certeza que quando aquela pessoa apontar, a gente tem um grau mais de credibilidade naquele reconhecimento. O que eu quero dizer? Que, diferentemente do que a defesa de Ismael tenta sustentar, para desconstituir esse reconhecimento feito pela Bruna, de que a foto que a Bruna visualizou é uma foto de 5 anos após o crime, não é verdadeira, porque a foto que a Bruna reconheceu, assinou, mostrou e disse que jamais esqueceria a imagem da pessoa que tentou matar sua mãe, é da pessoa de 2017. Doutor, ela falou diferente do que o senhor está falando. Jamais vou esquecer a cara de quem matou a minha mãe. Não tentou matar. Não, o senhor está forçando uma situação, está sem tese já. Já viu que a casinha está caindo, não tem. Me apresenta uma prova. Meu Deus do céu. Eu estou lhe pedindo uma prova. Eu acho muito engraçado quando a gente faz júri. Eu não acho engraçado, a gente está tratando de uma tentativa de homicídio, o senhor acha engraçado? Me apresenta uma prova. Aquelas chavões assim, meio... Chavões não é lei, me diz o artigo 155 do Código de Processo Penal. Me diz.
Só que assim, Uma história tão boa, me diz. além do reconhecimento de pessoa, Sabe tudo? a Bruna também se submeteu a um reconhecimento pessoal. Oi? Ah, tá. Ela fez um reconhecimento de pessoa. Em janeiro de 2022, na delegacia de polícia, a reconhecedora foi e disse que se tratava de um homem moreno, forte, estatura mediana, deu as características e, como ela disse, as pessoas ali, claro, a imagem está ruim, né, que não nos interessa isso aqui. Interessa que o ato foi realizado. Esse é o ponto. Interessa que tem que condenar o inocente. 226 É o que interessa. Obedecido. E os senhores e senhoras que vão valorar aquilo que a Bruna disse. O que a Bruna disse, que ela submeteu a um reconhecimento pessoal, reconheceu ele pessoalmente, apontou o Ismael nesse ato, e também por fotografia, com uma imagem do ano do crime, e não de 5 anos depois. Então eu somo com aquilo que a Rosane disse, aquilo que foi confirmado Agora a pela Rosane Camila, vale. Agora a Rosane aquilo vale. Para que- condenar o Ismael, a Rosane vale. E aquilo que consta Ah, no pá. auto de fotografia Que e no isso? reconhecimento Tem vergonha. é o que a gente tem com relação a Bruna. E o depoimento dela, com essa frase impactante, que cabe aos senhores e às senhoras valorarem. Condenar um homem inocente há 20 anos atrás das grades, o senhor não tem vergonha como Ministério Público? Agora a palavra da Rosane vale, antes não valia nada. Era uma traficante. Já vou te passar a palavra. Doutor André, não me decepciona. Mas tinha que ter vergonha. Os quesitos, então, né, basicamente os senhores vão ser avaliados na quesitação, sim ou não. Né, a gente tem pouco tempo ainda, são muitos quesitos. Infelizmente, a gente não vai conseguir detalhar cada um de acordo, mas acho que mais ou menos a compreensão dessa linha, né, do que eu disse, do crime de afastar essa participação de menor importância, que a defesa está pedindo da Rosane, e dessa colaboração premiada, que não tem aplicação com base no artigo 288, né, do Código Penal. E antes de passar a palavra para a doutora finalizar, esse crime, né, as circunstâncias desse crime lembra muito, né, aquela passagem bíblica em Gênesis, em que remete ao primeiro patricínio ocorrido para quem tem a fé religiosa, não, mas enfim, pode ser histórico, de que Caim matou Abel. Foi a primeira mentira dada diante de um crime perante a pergunta de Deus, em razão das oferendas e dos ciúmes que Caim teve por Abel. Pergunta: onde está o teu irmão? E ele responde: eu sou guarda para saber do meu irmão. O que é respondido? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. A voz do sangue da maninha clama da onde ela está, pela justiça. Não usa o nome de Deus para pedir mentira. Não faz assim, não usa o nome de Deus. E hoje a justiça, ela é feita pelos senhores e pelas senhoras. A justiça dos homens. A justiça na sociedade, de restabelecer esse crime grave. É botar como inocente na cadeia. Grave. Obrigado, e eu passo a palavra à doutora para finalizar com as considerações pela família como assistente de acusação. E restabeleço aqui, reafirmo, para não ter que voltar de novo, a condenação nos termos em que sustentado na primeira fala, né, de todos os réus do processo. Cumprimentando o doutor Gilberto, cumprimentando o Ministério Público, senhores jurados e os meus colegas, colegas advogados, o público aqui presente,
pretendo ser breve, e também os réus, pretendo ser breve para que a gente possa cumprir o tempo designado. Em primeiro lugar, eu quero deixar uma coisa claríssima. Não é posição da assistência de acusação que ninguém tenha que ter redução de pena ou benefícios por delação premiada, porque ela nunca aconteceu. Por colaboração premiada, porque ela não existe, ela não se efetiva, ela não aconteceu, porque não tem nem autorização do Ministério Público, nem deliberação do juízo. Portanto, a delação premiada, neste caso, é inexistente. Quero dizer, olhando para a Então, Rosane... a senhora, só um minutinho, por favor, uma parte, sou obrigado a fazer. Então, a senhora vai contra o que o promotor falou. Não, o senhor não vai me caçar a palavra. Doutor André, o senhor não vai me caçar a palavra. Não. O senhor não vai me conduzir a maneira de eu trabalhar. O senhor tem que se dirigir ao Ministério Público, não a mim. Com todo o respeito, eu estou me dirigindo ao juiz pedindo para caçar a O palavra. senhor vai me dizer o que eu tenho que fazer ou não. Eu estou pedindo para o juiz para Então, assegurar o senhor a pede uma palavra. questão de ordem. Para assegurar a palavra. Pede uma questão de ordem. O senhor pode falar na sua fala... Não, doutor, a gente está aqui, uma parte que a colega deu, qual o problema? Eu não vou gritar para lhe responder, então o senhor não precisa gritar. Cada um trabalha do seu E jeito, vou a senhora lhe fala como a senhora dizer- quiser. Certo, doutor. E vou lhe dizer que eu acolho integralmente, ipsis literis, a tese do Ministério Público quanto à acusação. E voltando, me dirigindo a Rosane, vou falar dirigida a ela. Eu acho que cada um de nós, realmente, Rosane, tem que ter responsabilidade na sua vida pelos atos que comete. Acho que você foi corajosa em admitir aquilo que fez, que esse é o teu mérito. No entanto, eu acho que a aplicabilidade da lei deve acontecer, porque esta é a razão da assistência de acusação. Restado isso resolvido, gostaria de dizer em nome da família que essa família é uma família que nunca desistiu dessa investigação. Nunca. Nós, eu e a Áurea, que a Áurea é uma das irmãs da Maninha e da Kika, esteve depondo aqui, estivemos em inúmeras diligências na delegacia de Tramandaí. Falamos com o Dr. Paulo Pérez, insistimos pela investigação, mas, infelizmente, esse processo da tentativa terminou numa banca, 4 anos esperando por alguma movimentação. Não foi a família que desistiu, não foi a família que virou as costas para isso, não. A família insistiu o tempo inteiro nessa investigação. Essa família é uma família honrada, em Casca é uma família reconhecida pelo seu trabalho. É uma família que trabalha, como o Gilberto, 25 horas por dia, não são 24. E aquilo que o Gilberto constituiu de patrimônio é do trabalho dele. A Áurea é funcionária estadual aposentada, trabalha ainda como prestadora de serviço. A Neuci, a cunhada, é varredora de rua, e o Gilmar aposentado. E o João é um trabalhador, é um operário. Nenhuma dessas pessoas teve benesses ou benefícios financiados pela Silvana. Como ela veio aqui, mentiu. A Silvana também mentiu durante a instrução, isso está no depoimento dela, que os irmãos, que a Áurea tinha sido deserdada. O inventário está concluído e a aula é parte, na herança, tem a sua parte garantida. A Silvana mentiu inúmeras vezes, mas a mentira talvez mais grave tenha ser insinuado, dito, bem como o Juarez, que a Návia ia atrás de agiotas, que a Návia podia estar envolvida com alguma situação de narcotráfico, que a Návia é isso, que a Návia é aquilo. A Návia sempre foi uma mulher honrada, que terminou com 18 anos de serviço sem casa própria. Enquanto a Kika, a Silvana, com uma patrimoniação de 11 táxis, 24 manicures trabalhando, 22 motoristas de táxis trabalhando, mansão, casa em condomínio, caminhão, van. Quem é que patrimoniou e quem é que capitalizou? A Návia? A Návia sai dessa relação profissional com uma casa financiada, pagando a casa, para que ela e a Bruna tivessem onde morar. A Návia foi mãe solo desde que ela se separou e criou a Bruna com seu esforço. A Návia resistiu, não morreu, diante da barbaridade de uma tentativa de homicídio cega, para poder continuar criando a sua filha. E 1 ano depois sucumbiu aos pés da sua filha. A Bruna teve o corpo da mãe morta.
E essa é a esperança que se tem, é que a justiça realmente se concretize, em relação a quem mandou, em relação a quem pagou. E quem tinha dinheiro para financiamento dessa barbaridade, obviamente não era a Rosane. Obviamente que não era uma mulher que tem 5 filhos e que trabalha. Mas ela executou tarefas, ela executou e participou. Obviamente quem tinha dinheiro não era o Ismael. Ele é aquele que recebe dinheiro, que é aquele que se inclui em furto, se inclui em roubo. Quem é que tinha dinheiro para esse financiamento? Quem é que tinha dinheiro para esse orquestramento de uma tentativa de um homicídio? A Silvana e o Juarez. Que aqui vem dizer, de forma cínica, hilária, o seu Juarez passou a maior parte do júri rindo. Como se tivesse alguma graça de uma família que não tem mãe. Numa família que não tem mais irmã. Rir do quê? Qual é a graça disso? Observem as imagens em relação aos réus e vocês vão ver qual foi a postura. Então, é impossível que não se reponha aqui a verdade e se diga que essa família trabalhou sempre, que essa família é uma família lídima. E a dívida de 40 anos atrás foi a dívida que o senhor Nadir levou como mágoa para o caixão, dizendo para todos nós, eu tenho que cuidar da minha família, porque ela vai matar mais gente. Então, uma dívida de 40 anos não pautou esse crime. O que pautou foi inveja, foi não tolerar que a irmã tivesse autonomia, foi não tolerar que a irmã tivesse vida própria, foi não tolerar que a irmã tivesse um sol. Porque a intenção era que a irmã fosse sempre a coitadinha, a maninha, não a Návia. E eu não posso deixar de terminar sem mostrar algumas imagens aos senhores e a todos aqui presentes e poder falar pela Bruna o que a Bruna hoje não pode vir aqui falar. Porque a Bruna, como vocês bem viram o depoimento, ela não tem nem condições de estar no átrio do fórum, de tanto medo que a Bruna ainda tem de ser morta. Porque assistir uma tentativa e um homicídio leva uma pessoa a esse esgotamento que essa menina vive. Eu gostaria que o Marcelo me auxiliasse para que a gente possa entender quem era a Návia. Porque às vezes a gente fala da Návia, parece uma coisa abstrata, uma cabeleireira, de uma galeria, de um novo estabelecimento. Mas a Návia era uma mãe, era uma irmã, era uma amiga. A Návia era muito mais do que alguém que tinha que ser eliminado de qualquer forma. Enquanto eles organizam, eu vou começando a leitura que a Bruna gostaria de poder estar aqui para fazer. Mãe, e hoje aqui a tua voz é minha, é nossa. De todos aqueles que anseiam por justiça sobre a tua imatura partida. Por mais que eu tente expressar em palavras a dor e o vazio que sentimos desde todos os acontecimentos, nada justifica e mensura. 7 anos se passaram desse fato. E 6 que te tiraram de nós. Dona Návia, tu não era apenas a mãe. Era profissional, amava com todas as forças o que fazia, era amiga e, acima de tudo, uma mulher de caráter ímpar. Aproveitando o gancho ainda no mês das mulheres, que a justiça seja feita para ti representar. Dizem que é natural os filhos perderem os pais primeiro. Mas quem se prepara para perder a razão da sua vida sem aviso prévio? Brutalmente, uma mulher cheia de vida, cheia de sonhos, com coração, essência e humildade sem fim. Exemplo de força, superação e coragem. Minha mãe, quem dera eu ter 1/3 de tudo que fostes para mim, para nós, para todos aqueles que estão aqui e te amam, tanto quanto eu te amarei para o resto da minha vida. A tua imatura partida deixou um buraco imenso sem que possa ser preenchido. Tu que sempre foi minha força, mãe, me vi e ainda me vejo sem chão. A dor de reviver, os traumas presentes na minha vida, os medos, as inseguranças, a tua falta.
Falta da tua voz, falta do teu cheiro, falta do teu colo. Parece que eu vivo um pesadelo. A dor que arde não é somente minha. É de todos aqueles que sentiram de perto e até mesmo daqueles que nem tinham vínculo próximo a ti, mas que se sentiram impactados com tamanha crueldade. Nossos corações foram partidos, nossa rotina destruída e o futuro, mãe, que imaginávamos interrompido de forma brutal. Me sinto como um bebê, engatinhando, aprendendo a andar, só que sem as tuas mãos para me segurar. Que falta eu sinto de ser filha. Sei que sempre esteve e estarás comigo. Te vivo, te sinto, mãe. Que sabiamente a justiça seja feita, para que tu possas descansar em paz. Que seja feita valer a memória e a dignidade, mãe, que tanto mereces. Eu aqui encerro pedindo que a decisão deste tribunal seja feita com base na dor e no sofrimento que esta tragédia causou a todos que amavam a minha mãe. Eu quero dizer aos senhores e às senhoras que é difícil a gente não se emocionar. Faz 7 anos que a gente acolhe a Áurea, acolhe o Gilmar, acolhe o Gilberto e acolhe a Bruna. Porque é uma dor sem limite. É uma dor absurda. Morreu o seu Nadir com a filha morta, morreu a dona Remire com a filha morta. Por quê? Porque alguém não podia ter a sua vida profissional e o seu caminho e tinha que servir para alguém enriquecer um pouco mais. Alguém que brigava por 75 centavos. Posso dizer aos senhores com toda certeza que a vida da Návia valia muito mais. Mas muito mais do que toda a patrimoniação que essa gente amealhou ou do que eles dispensaram para matar a Návia. A vida da Návia não tem valor pela pessoa maravilhosa que essa mulher foi e que não merece ter a memória atacada de forma nenhuma. Eu agradeço aos senhores, eu reitero todas as alegações do Ministério Público e digo aos senhores, a nossa grande vontade é que quem pagou, quem financiou, volte para o lugar adequado que é o presídio. Sem pena domiciliar, sem peninha, sem marido para me cuidar, porque a Bruna não tem quem lhe cuide. A Bruna ficou por sua conta e risco adolescente. Hoje se clama aqui por pena, por cuidados, por isto e por aquilo. A Návia não teve direito nenhum. E, portanto, agora que cada um cumpra de acordo com os seus atos e cumpra preso, pagando por aquilo que fez. Porque a justiça e o direito realmente têm que andar de mãos dadas. Muito obrigada. Tá bem. Os jurados querem ir ao banheiro para poder espichar as pernas um pouquinho. Interromper por 3 minutos aí para retomar depois com a fala das defesas.